Paz do Senhor, meus irmãos, muito boa noite. Hoje, quarta-feira chuvosa, mas abençoada por Deus. Estamos aqui para trazer mais uma mensagem para os irmãos. Esta mensagem que Deus colocou no meu coração hoje se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo número 17, o verso 1 a seguir, que vai falar sobre Elias, prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face que estou nestes anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E depois disso veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Só até aqui, meus irmãos. Esta passagem, irmão, muito conhecida no Antigo Testamento, vai falar sobre o profeta Elias, o qual foi diante do rei Acabe, o rei de Israel naquela ocasião, e profetizou que não cairia nem orvalho do céu e nem chuva, segundo a palavra dele. Aí podemos ver que Elias tinha uma grande intimidade com Deus, a ponto de falar uma coisa assim, que de acordo com a sua palavra não haveria chuva. E como Deus honra os verdadeiros profetas, foi assim que aconteceu. Durante 3 anos e meio, não houve chuva e nem orvalho sobre Israel. E ali aconteceu, meus irmãos, que Elias, profetizando contra Acabe, Deus ordenou que ele fosse para o Querite e ficasse lá, que bebesse água do ribeiro, e os corvos Deus já tinha ordenado que alimentassem. E assim se cumpriu, conforme a palavra de Deus na vida do profeta. Ele bebia a água do ribeiro, e toda manhã e toda tarde os corvos vinham e traziam pão e carne para Elias, e Elias se alimentava. Mas como a seca, meus irmãos, começou, o rio foi secando, a tendência era o rio secar. Então, mais uma vez, Deus vem e fala com o profeta: ei, profeta Elias, agora vai até Serepta, que lá eu já ordenei uma viúva para que te alimente. E assim também foi. Elias foi alimentado pela viúva. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar com os irmãos nessa noite, o qual o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração. O que o Espírito Santo bradou no meu coração foi o motivo o qual Elias profetizou contra Acabe e contra Israel. Porque profetizando contra Acabe, basicamente ele profetizou contra toda aquela nação. Porque a seca castigou todos. A seca não castigou somente o rei. A seca castigou Israel inteiro, meus irmãos. Naquela época, o povo estava adorando a deuses. Israel estava corrompida, mais uma vez, na história da Bíblia. Eles estavam adorando a Baal. Baal era o deus do sol, era o deus da produtividade. E eles adoravam a Baal. Quando chovia, quando tivesse plantações fartas, toda a honra eles não davam a Deus, eles davam a Baal. E Deus bradou ali que quem tinha ordem, quem mandava, quem fazia era Deus. Quem faz e quem faz até hoje é Deus. Não há outro Deus, não há outros deuses, não há outro intercessor a não ser Jesus Cristo entre nós e Deus. E naquela época o povo de Israel estava corrompido numa verdadeira adoração, o qual eles sacrificavam crianças para esses deuses pagãos que eles adoravam, o qual eles se cortavam e derramavam o seu próprio sangue, oferecendo a esses deuses, e o qual o rei Acabe, com a sua esposa Jezabel, trouxeram essa idolatria para Israel. E a Bíblia vai dizer que Acabe foi o pior rei até aquele tempo. Então, dá para a gente imaginar como estava aquela situação daquele povo de idolatria. E nos dias de hoje, meus irmãos, está faltando o profeta levantar e profetizar contra a nação do mundo. Porque a idolatria cresce a cada dia que passa. E eu não estou aqui, meus irmãos, falando de idolatria católica, como o povo costuma acusar. O povo costuma olhar para a idolatria e achar que somente os católicos são os idólatras, porque eles adoram a imagem, porque eles adoram os santos. Não, tem muitos que se dizem cristãos, meus irmãos, hoje dentro das igrejas evangélicas, e estão sendo idólatras, estão idolatrando pastores,
líderes religiosos, cantores gospel, pregadores, esses pregadores itinerantes. Tem gente que adora os pregadores. Eu só vou lá porque fulano de tal vai pregar, eu só vou naquela igreja porque tal pastor está lá. E estão deixando de olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé. Estão deixando de adorar o verdadeiro Deus, aquele que merece ser adorado, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E aí é muito simples a gente falar da idolatria do povo de Israel. Ah, se fosse eu não iria idolatrar igual eles. Mas a gente idolatra. A gente idolatra quando a gente começa a idolatrar um pastor, uma casa, um carro, um emprego, ou algo que a gente tem, que a gente gosta muito, a gente começa a idolatrar dentro das nossas casas, muitas das vezes. E Deus não está se agradando mais dessa situação do jeito que está. Nós estamos ouvindo muitos profetas profetizando sobre o ano de 2025, que Deus vai tocar na terra, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E Deus, ele não faz nada sem antes avisar os seus santos profetas, meus irmãos. Então vocês podem prestar atenção que muitas dessas profecias que estão sendo profetizadas para o ano de 2025 irão se cumprir, porque Deus já não aguenta mais a idolatria, a falsa adoração. Tem gente que adora a Deus somente com os lábios, mas o coração está longe de Deus, assim como o profeta Isaías disse. Tem gente que continua nessa mesma idolatria, nessa mesma adoração a deuses pagãos, adorando dois altares, adorando a Deus e a Mamon, e Deus não está se agradando mais disso, Deus já está farto disso. Será necessário Deus mandar mais um dilúvio para o povo acordar e ver que não existe outro Deus? Ou será necessário Deus mandar a seca, como ele fez no tempo do profeta Elias, o qual as mulheres de Israel cozinhavam seus próprios filhos para poder se alimentar? Já imaginaram a situação que estava? Aí a gente pode dizer, que Deus cruel é esse? Não, Deus não é cruel não, meus irmãos. É nós que pecamos. Existe a lei da semeadura, tudo que nós plantar nós vamos colher. E se nós não obedecer os mandamentos do nosso Senhor, o preço nós vamos pagar lá na frente. Meus irmãos, levem essa mensagem para o coração de vocês. Os vídeos que eu tenho que gravar, meus irmãos, eu tenho que ser rápido, tem que ser curto, porque como eu falei no outro vídeo, meu celular ele não grava muito tempo, ele só grava 8 minutos, 9 minutos, então tem que ser bem rápido. Eu tenho que dar uma resumida na mensagem. Mas o que Deus me deu, essa mensagem foi mais profundo do que isso. Eu só estou resumindo aqui para os irmãos poderem entender um pouco. Vamos voltar a adorar somente um Deus. Vamos voltar a ter a nossa conexão com o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, aquele Deus que mandou fogo dos céus e consumiu o holocausto quando o profeta Elias fez. Esse é o Deus que nós devemos adorar. Vamos nos conscientizar, vamos parar de idolatrar líderes religiosos, placas de igreja, bens materiais, adorar até mesmo mais os nossos filhos, achando que os nossos filhos são Deus. Não. Deus acima de tudo. Vamos começar a buscar cada vez mais a presença de Deus. Esta é a mensagem de hoje, irmãos. Eu vou ter que encerrar. Compartilha o nosso vídeo, se inscreve no canal, meus irmãos. Compartilha com os outros, para os outros poderem estar ouvindo a palavra. E continua, irmãos, na leitura em casa, no livro de 1 Reis 17, que os irmãos vão poder entender um pouco mais desta mensagem, irmãos. Que eu creio que o Espírito Santo ele vai revelar mais e mais ao coração de vocês. Continue buscando a presença de Deus. E até amanhã com outro vídeo. Mais ou menos nesse horário estaremos fazendo outro vídeo amanhã. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. Uma boa continuação de semana a todos.